O empresário Caio Mana acusou o lateral direito Wesley do Flamengo de agressão e ameaça. A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Foi justamente no mesmo bairro que teria acontecido a briga. Em depoimento, Caio relatou que uma discussão começou após Wesley o acusar de tirar uma foto sem autorização dele com um amigo no quiosque. O homem também estava acompanhado de um amigo e ambos disseram que não haviam feito qualquer imagem do jogador. Depois do registro de ocorrência, o empresário procurou o Instituto Médico Legal no centro do Rio para fazer o exame de corpo de delito. De acordo com a Polícia Civil, o jogador será chamado para prestar esclarecimentos e diligências estão em andamento para apurar a circunstância do caso. Eu vou sair desse babado porque eu já dei meu horário, eu tô aqui 7 minutos com hora extra, senão eu tenho que bater o meu cartão. Eu vou deixar esse babado com você, porque parece que Vene Casagrande tem pimenta nesse angu. Tem. Um beijo, não tô... Vocês me poupam emocionalmente que eu tô fugindo Tá bom. de... Beijo, Então, minha amiga. Já. Bom almoço. Inclusive, o que a gente vai fazer aqui é o que a gente sempre faz, meus amigos Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde. Boa tarde. A gente sempre tenta olhar os dois lados da história. Nunca nada justifica uma agressão e a gente sempre fala isso nesse programa. Mas eu quero que você me diga a informação que você tem, Vene Casagrande. Primeiramente, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa. Vamos lá. Isso aí quem vai decidir é a justiça, é a polícia que vai apurar os fatos. O empresário, ele foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência contra o Wesley, acusando o Wesley de agressão, que de fato a agressão teve, já a gente vai falar sobre isso, e também ameaça de morte. Eu, no meu papel como jornalista, eu tento sempre buscar os dois lados. E o outro lado da moeda, segundo relatos de testemunhas, é o seguinte: o empresário, no caso, que deve ser torcedor do Flamengo, ficou o tempo todo, quando o Wesley estava lá no quiosque, na Barra da Tijuca, num domingo de folga, isso tem que ser dito, o Wesley não estava faltando a treino nem nada, ele estava na folga dele com amigos. E durante o tempo todo, esse empresário ficou perturbando o Wesley e os amigos, gritando, falando, vai para casa, você vai acabar parando no Bangu, querendo dizer que ele teria um declínio na carreira. A todo momento, criticando o Wesley, xingando o Wesley, mexendo com o Wesley, atrapalhando a vida do Wesley. Enfim, o Wesley estava de folga ali no quiosque na Barra da Tijuca. Num determinado momento, esse tal empresário chegou perto do Wesley. Foi quando o Wesley ficou com medo e, de fato, acertou um soco no rosto do empresário e depois saiu do quiosque. Então, Fernandinho, o meu ponto é o seguinte: eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado. O meu ponto é o seguinte: a agressão não se justifica em nenhum caso. Mas também precisamos de parar de normalizar pessoas, no caso torcedores ou pseudo-torcedores, enfim, ou não é torcedor, de ficar perturbando um atleta de futebol na sua folga. Eu, no lugar do Wesley, estaria ali no domingo de folga à noite, eu estando lesionado? Não, eu não estaria, mas ele estava na folga dele. Isso não justifica o fato de alguém chegar lá e ficar o tempo todo mexendo com o jogador. Repito, a agressão não tem nenhuma justificativa para agressão. Acho que o Wesley está errado, não tem que agredir. Agora, o Wesley se sentiu incomodado e até mesmo ameaçado. Foi por isso que aconteceu isso. Isso segundo relatos de testemunhas. Quem está certo, quem está errado, quem vai decidir é a polícia, é a justiça que vai apurar os fatos. Eu, no meu papel como jornalista, só tentei ouvir um outro lado. Porque a gente não pode ouvir só um lado, que foi o lado do empresário, que deu uma entrevista ontem acusando o Wesley de agressão e também ameaça de morte. Ô, Vene, eu tô contigo. Ô, Pedrosa, eu acho assim que se não foi uma legítima defesa, a agressão ela sempre te tira a razão. Infelizmente, o Wesley acaba perdendo a razão porque agride uma pessoa, né? E ele joga no Flamengo, é um time com a massa que cobra mesmo, a gente sabe que isso acontece. Em contrapartida, eu digo aqui, e aí eu não tô passando pano na agressão, porque eu já falei que eu não concordo e pra mim ele tá errado pela agressão, mas é essa chatice das pessoas acharem que o cara tá lá no dia da folga dele e pode cobrar, e pode perturbar, e pode atazanar a pessoa no momento em que ele tá no lazer. Isso não deveria mais acontecer, mas a gente ainda vê no futebol. Eu queria saber de você, Pedrosa, como é que isso vai cair? E eu quero informação sua se você tem como isso foi parar no Flamengo, né? Como é a leitura do Tite, por exemplo? Tá chegando agora, mais ou menos, né? Tem uns meses aí, mas tá consolidando seu trabalho. E aí tem uma briga ali na lateral direita. Isso pode atrapalhar o Wesley, você acha? Sem dúvida. Eu acho que, principalmente, o que você falou tem toda a razão. Quando você dá um soco em alguém, você perde a razão.
cara pode ter te perturbado, o cara pode ter te enchido o saco, mas se você deu um soco na cara dele sem ele ter te agredido, não foi legítima defesa naquele caso, pelo menos até as informações que a gente tem agora, eu acho que você perde a razão. Independentemente disso, a gente sabe que a nossa sociedade ela é muito rigorosa e acaba não entendendo que o atleta tem vida pessoal. E a gente sempre defende isso aqui no SBT Esporte Rio. O atleta na folga, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele está fazendo ali com os amigos dele uma resenha, mesmo lesionado, se é certo ou errado, isso aí não cabe a gente. O ponto é, ele estava de folga. O trabalho dele, que provavelmente era estar tratando no clube, foi feito durante a semana. Agora, no domingo ele estava de folga, então é o momento de lazer dele. A partir do momento que ele também sabe que ele é um jogador do Flamengo, esse tipo de coisa pode acontecer, infelizmente. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade violenta. E violência não é só dar soco na cara de alguém, tá? Ele ficar falando pro Wesley que o Wesley vai parar no Bangu, que o Wesley é um... E o que o Wesley é ruim, não sei o quê, isso também é violência. O cara tá violentando ali uma pessoa que tá no lazer dela. Então é completamente errado também a parte do advogado. Em relação ao campo e bola, eu tenho certeza que o Tite não gosta desse tipo de coisa. Então, obviamente, se você já tem uma briga ali, onde o Varela tá na frente, onde o Varela é o titular, e o Wesley vem mostrando essa indisciplina, e eu não digo por ele só ter dado soco na cara, mas por estar lesionado, tá lá curtindo o dia dele, que eu não acho errado, mas talvez isso possa pesar pra cabeça do treinador, sem dúvida alguma. Ô, Vene, e como isso foi, como foi feita a leitura dentro do Flamengo em relação a esse caso? Primeiramente, o atleta ele não faltou ao treino no dia seguinte, que era quando ele precisava estar na reapresentação, esteve lá no Ninho do Urubu normalmente, fez o trabalho que ele deveria ter feito normalmente, um trabalho à parte, porque ele está tratando uma lesão muscular, então ele não faltou ao treino, ou seja, ele não pode ser punido. Até porque, se a gente for parar e analisar, quem está à frente dessa situação é Marcos Braz, que foi acusado recentemente de agressão de um torcedor em um shopping. Então você vai punir... E você vai punir o atleta por ter feito isso, sendo que o próprio dirigente acabou agredindo o torcedor. Então, assim, não tem como. Ele não tem moral nenhuma para punir ninguém. Se alguém pode punir o Wesley, ou pelo menos chamar para uma conversa, é o Tite. É o Tite. Agora, você me questionar se o Tite vai tirar espaço do Wesley, eu também concordo com o Pedrosa. Eu tenho certeza que o Tite vai levar isso em consideração para tomar as decisões dele. E outra, o Wesley hoje é reserva imediata do Varela. Se tinha alguma briga ali, com certeza o Wesley perdeu alguns pontos com a comissão técnica do Tite. Repito, era folga dele, mas vocês acham mesmo que o Tite, do jeito que ele é bem pragmático, do jeito que ele é extremamente correto, disciplinador, ele gostou de saber que o Wesley, num domingo de folga, à noite, estava num quiosque com amigos? Claro que não, mesmo sendo folga. E deu um soco na cara de alguém? Exatamente. Eu acho que tem muita gente babaca nesse mundo, tá, Fernanda? Eu tenho certeza que provavelmente, pelo que o Veneto trouxe aqui, do gelado das pessoas, o cara ficou perturbando ele e ninguém tem sangue de barata. Enche o saco mesmo, entendeu? Mas assim, é isso. Ele não poderia ter dado soco. É só ele pegar as coisas dele, do quiosque. Ó, rapaziada, vamos embora que esse cara aqui tá enchendo o nosso saco. E o pior é assim, a gente fala... E vai pra outro lugar, A gente fala da questão da chegada do Tite, ele melhorou essa parte social... Mas ano passado a gente viu um Flamengo repleto desse tipo de noticiário, né? E agora mais um caso e que parece que fica fora até do tom, porque o que a gente estava fazendo na leitura aqui, nossa, o Tite resolveu esse problema que estava muito latente no Flamengo na temporada passada, Pedrosa. Não, e é mental mesmo. Porque é isso. Se qualquer pessoa, por exemplo, se a gente tá num quiosque aqui e vem um cara que odeia o SBT Esporte Rio e começa a perturbar a gente, o que a gente vai fazer? Fernanda, Venê, vamos embora. Vamos pra outro lugar pra gente curtir o nossa parada aqui. Vamos botar a pessoa de casa pra ela ter conseguir se colocar no lugar, por exemplo, do Wesley. Eu já falei, não justifica a agressão nunca. Mas imagina aí se você é enfermeiro, médico, né? E alguém chegar pra você e fala, que plantão horrível, hein? Tá almoçando, um monte de gente lá doente, você almoçando? Mas é minha folga. É sua folga? Mas, ué, vai lá. É plantão, um monte de gente doente ali. Que plantão ruim, hein? Ih, que plantão ruim. Você tá lá com a tua família, com o teu amigo, comendo. Que plantão. Ih, vai perder a vaga. O que você faria? É uma babaquice Você levanta tremenda. e fala o quê? Meu irmão, para. Mas... Em contrapartida também, ele tem que lembrar que ele é um jogador de futebol. Perfeito. Que no Brasil, o jogador de futebol é mais cobrado que o político, infelizmente. A gente cobra mais o jogador de futebol do que o político, né? Eles são muito cobrados, eles já vivem nesse ambiente de cobrança, Venê. E aí acaba que fica... A agressão nunca pode ser a justificativa, mas também tentar olhar um pouquinho o lado
de uma ala que foi lá falar. Esse é o lado que eu quero levantar aqui. Porque a gente não pode normalizar esse tipo de situação de a todo momento chegar alguém e ficar te perturbando. Eu entendo, repito, eu no lugar dele eu não estaria ali, tá? Se quer fazer uma resenha com seus amigos, faz na sua casa, evita a fadiga, respeita o momento. É um jogador reserva, é um jogador que está se recuperando de lesão muscular. O torcedor do Flamengo outro dia xingou o Pedro no Maracanã, não vai xingar o Wesley na rua? Então eu, no lugar dele, evitaria a fadiga. Só que também a gente precisa entender o outro lado. Imagina o cara tá ali com seus amigos, a todo momento ficar ouvindo besteira. Não dá para chegar um empresário ficar xingando o cara o tempo todo. Vem cá, empresário, você não tem mais nada o que fazer também, não? Mesmo. Do que ficar ali meia hora falando, tu vai jogar no Bangu, que isso. Na boa, cara. Tá todo mundo errado na história. Repito, a agressão não é justificativa pra nada. O Wesley tá errado, perdeu a razão toda. Agora também o outro ali, ó o rosto dele, ficar ali xingando o Wesley a todo momento. Peraí também, não tem mais o que fazer. Ô, Pedrosa, vamos falar de campo e bola? Ô, Vene Casagrande, pra esse Fla-Flu aí, o Flamengo tá se preparando pro jogo de volta da Semi, né? Contra o Fluminense, bateu novos recordes defensivos com o Tite. Cadê? O Flamengo finalmente parece ter encontrado o equilíbrio que precisava. A era Tite tem sido melhor do que os rubro-negros esperavam e a atuação do time tem cada dia mais sido ofensiva. No Fla-Flu, a equipe quase não deu espaço para o tricolor em campo. A questão é o time que se defende, a forma que se defende e essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante. Com 24 jogos no comando do Flamengo, contando o ano passado e esse ano, Tite é o técnico com a menor média de gols sofridos, 0,5. É como se a sua equipe sofresse um gol a cada 2 partidas. E não é à toa que o time está há 10 jogos sem sofrer gol, além de ser destaque no ataque. O técnico também tem feito a equipe ficar com a cara dele e fazer jogadores ganharem destaque, como é o caso de De La Cruz. O jogador já mostrou ter visão de jogo, além de criatividade e facilidade no toque com as 2 pernas. Mas já revelou que seu ponto forte é a perna esquerda. O atleta ainda não marcou com a camisa do Flamengo, mas está treinando para aprimorar seus feitos. Vai ser muito difícil, então uno tiene que mentalizarse. Va a ser una semana muy linda, porque incluso lo que es por fuera del juego, internamente hay una competencia por querer jugar que es muy importante. Mesmo com a vantagem e esse equilíbrio na equipe, o time já voltou aos treinos com foco total na partida de volta. Ayrton Lucas e Eric Pulgar, que saíram do último jogo com dores, ficaram apenas na academia e devem ser avaliados nesta terça. Já Gabigol voltou a treinar com o grupo e Wesley fez atividade separado do elenco. A equipe tem o resto da semana livre para se preparar para o clássico e tentar repetir o bom desempenho do time. Muito bem, e aí falando, como é que é o apelido dele? De quem? Nico? Não, em falar nisso, eu assisti essa entrevista do Nico para ter... Esse é o apelido De La Cruz, gente. Apelido não, primeiro nome, ele disse nessa entrevista que ele prefere ser chamado de Nico. É mesmo? Então eu vou respeitar o desejo do Nico. A partir de hoje só falo Nico. O Nico, então, é o De La Cruz neste programa, falado por Vene Casagrande. Pedrosa, você vai seguir no De La Cruz? De La Cruz. Beleza, eu também. Nico De La Cruz. Tá bom, a gente se completa, pô. É isso. Você gostou dessa entrevista dele, ô Vene? Eu também. Eu gostei dessa entrevista, inclusive teve uma parte que me chamou muita atenção quando o jornalista perguntou ao De La Cruz se ele é ambidestro. E ele falou, não me acho ambidestro. O que eu faço é trabalhar a minha esquerda desde criança. Desde criança eu entendo que eu preciso evoluir a minha perna esquerda e eu faço esse trabalho. Sensacional. Isso mostra que aqueles que falam assim, não, o Gabigol não vai chutar com a direita porque ele é um jogador já experiente, não tem como aprender. Muito pelo contrário, é só ele trabalhar que ele vai evoluir. Onde eu quero chegar? O jogador ele precisa entender o que ele precisa evoluir, trabalhar isso e evoluir. É assim que funciona. É claro assim que a intervenção, vamos dizer assim, quando a criança, na educação motora, quando ela é pequena, para você adquirir aquela qualidade é muito mais fácil do que quando você é maior. Assim como também no nosso cérebro. Para a gente aprender, por exemplo, uma nova língua, é muito mais fácil a gente aprender. Quando a gente é criança, tudo é mais esponja do que quando a gente cresce. Mas também, se você começar a treinar já depois de velho, vamos dizer assim, né, de mais velho, você vai melhorar. Quer um exemplo? Existia um meia no Vasco que jogava muito, inclusive, o Moraes. O Moraes, ele sempre teve facilidade.
mas ele nunca foi ambidestro. E aí ele teve uma lesão muito grave em uma das pernas. Durante essa lesão, ele percebeu que ele teria que jogar um pouco mais com a perna que não é dominante. O Moraes, depois de velho na carreira dele, virou ambidestro. Moraes, meia, que foi até para a seleção brasileira. Hoje ele mora jogava no muito. Nordeste. Não sei, não ele sei. é amigo do Juninho. Que ele legal. é da mesma idade Jogava dele. muito, Jogava e ele é muita bola. ambidestro. Mas porque sabe ele o que a gente trabalhou tem que depois de chamar a velho. atenção? É esse pensamento do atleta. Ele simplesmente pensa assim, eu preciso evoluir, então eu vou fazer esse trabalho. Ele não para e pensa assim, não, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, então é Tá assim certo, que eu sou. é isso. Então, assim, tem que bater palma para o espírito dele de, enfim, De melhora, né? De melhora, de Perfeito. querer evoluir sempre. E, de fato, se a gente parar e analisar, quando ele joga, ele parece ambidestro. Mas se ele não se considera, ok, vamos respeitar. Talvez tenha uma humildade aí, né? Eu acho que tem, porque Eu acho pra que tem uma mim, humildade. o que é o ambidestro perfeito, digamos assim? É o cara que conduz com a perna que teoricamente não é a dominante. E eu já vi o De La Cruz conduzindo com a direita e com a esquerda da mesma forma. E isso é muito importante no futebol atual, porque tudo é importante na hora de dominar, na hora de levantar a cabeça, na hora de virar uma bola. Se você tem facilidade com as duas pernas, que a gente fala muito do Tietê aqui, cara, o campo fica muito mais tranquilo para você receber em qualquer espaço e fazer qualquer movimentação também Para com a bola. tudo, por favor. Ô, DJ Careca. Isso, muito bem. Aqui, ó. Preste atenção. Vene, e o Gabigol? Tá de volta mesmo? O Gabigol ele está evoluindo, ele está se recuperando de uma lesão muscular. Ontem, por exemplo, na reapresentação, ele trabalhou uma parte com o elenco e outra parte sozinho. A tendência é que seja relacionado novamente no sábado, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Mas ele vai ser relacionado. A gente sabe que mesmo se ele ficasse à disposição, ele não seria titular, porque hoje a preferência do Tite é o Pedro. E outra, o Pedro está fazendo por onde para merecer essa titularidade. Eu acho que o Gabigol ele vai ter que correr muito atrás para um dia o Tite pensar em colocar o Gabigol como titular novamente. Então o Gabigol, aqueles que querem ver o Gabigol como titular, vão ficar apenas querendo, porque o Gabigol só vai ter oportunidade mesmo no segundo tempo ali, com a ausência do Pedro. Olha, o Arrascaeta, então, é o único remanescente daquela geração, né? E o Vene cobrou tanto renovação por aqui, ô Lucas Pedrosa. E aí a gente está normalizando um Gabigol no banco de reservas, sendo a opção do banco de reservas e sem chilique de ninguém. Mas isso é muito culpa do Pedro, né? Culpa no bom sentido, porque se o Pedro não tivesse jogando metade aí do que ele tá jogando, ele com certeza estaria no banco, porque a pressão a gente viu nesse Campeonato Carioca, que quando o Gabigol tá no banco, a pressão pro cara que tá jogando é sempre muito grande. E aí eu só tenho que parabenizar e dar méritos ao Pedro, que assume essa camisa 9, que assume essa posição de centroavante, e desde lá então, ele inclusive passou o Gabigol como o maior artilheiro da história do Maracanã Novo. Então o Pedro está jogando muita bola e não é demérito do Gabigol, é mérito do Pedro. O Gabigol está no banco, não é porque o Gabigol está mal ou porque o Gabigol não está conseguindo jogar, é porque o Pedro está jogando demais. E isso tem que ser destacado. Eu acho que a gente está vivendo o último ano do Gabigol com a camisa do Flamengo. Isso não é uma informação. Não é sua informação, opinião, isso né? é meu achismo, minha opinião. Por quê, Vene? Eu vou levar em consideração o Gabigol, por exemplo. Eu duvido que ele vai aguentar ficar no banco de reservas até o fim da temporada. O contrato dele acaba em dezembro. Eu duvido também que o Gabigol aceite uma renovação de contrato com um tempo menor daquilo que havia sido acordado verbalmente com a diretoria do Flamengo, que seria por mais 5 anos de contrato. Então eu estou levando em consideração isso tudo. E com o Tite, eu não consigo ver o Gabigol tendo muitas oportunidades. Ainda mais com o Pedro voando, como a gente mencionou aqui. Então eu acho que talvez o torcedor do Flamengo tenha que desfrutar esse último ano aí do Flamengo, tendo o Gabigol no clube. A gente falou muito da opção do Gabigol, principalmente quando chegar a Copa América, que não tem data FIFA. A gente vai ter semana que vem uma data FIFA e aí o futebol todo para. Mas na Copa América isso não vai acontecer. Os campeonatos vão continuar e a seleção vai estar lá competindo e buscando mais uma Copa América. Ô, Pedrosa, a gente falou que pode ser, e se o Pedro for convocado? Aí é uma opção do Gabigol. Já observamos aí a primeira lista do Dorival e o Pedro não está. Tudo bem que está começando a temporada, está tudo ainda se encaminhando, mas o Pedro não está nessa lista. E aí teve um corte, né? E foi quem do Porto que foi pro lugar? Galeno. Galeno do Porto foi pro lugar e o Pedro não foi chamado. Será que tem essa opção? Claro que existe, Mas né? o
o Galeno e o Pedro, eles têm características diferentes. O Galeno, se eu não me engano, ele está na lateral esquerda. Até porque quem foi cortado para a entrada do Galeno foi o Martinelli. Perfil totalmente diferente na do ponta Pedro. esquerda, ele joga pela ponta esquerda, é outro perfil. O Pedro disputa com o Richarlison, o Pedro disputa com o Endrick da vida, que está jogando muitas vezes como centroavante também. Eu não digo centroavante fixo, mas de movimentação. Então, eu acho que o Pedro está atrás de alguns atletas que têm brilhado na Europa, e quem está na Europa certamente está jogando no nível mais alto e vai ter um pouco mais de prioridade. O Dorival, se eu não me engano, ele convocou 9 jogadores que atuam no Brasil. Então, está muito claro que o Dorival não tem esse negócio dessa régua.